Agora vamos dar continuidade ao nosso conteúdo que nós vamos aprender agora sobre polis. Professor, o que significa polis? Vamos entender agora. As polis gregas, lembra que eu falei na aula passada? A aula foi um pouquinho longa, eu sei, mas eu precisava para vocês entenderem como que era a organização ali social, como que começou a organização social ali do povo grego. As polis foi a junção de várias tribos ali, porque essas tribos, elas começaram a crescer, né? Às vezes juntava, às vezes não, mas geralmente foram juntadas ali e essas polis e essas tribos começou a crescer e começou a se transformar em polis. Então, professora, fazendo um raciocínio aqui, genos, pequenas comunidades, né, que se consideravam parentes, que eram governadas, lideradas por um pater. Aí essas pequenas genos, com o passar do tempo, começou a fazer alianças com outras genos, com outra comunidade, lembrando que tinha várias genos, e elas começaram a se juntar e se transformar em tribos. Então essas tribos essas genos começou a fazer alianças e começou a se transformar em tribos. E essas tribos foi aumentando, lembrando que na tribo, quem que era que fazia, liderava, era o rei, chamado Basileu. Então ele era o rei que comandava, que governava ali a tribo. E essas tribos começou a crescer e começou a se transformar em polis. Que significa polis? Cidade-estado. Então vamos ver o que significa, como que eram organizadas essas cidades-estados, chamadas polis. Olha só, elas eram várias, não era só uma, eram várias cidades-estados, polis, várias polis. Elas eram diferentes entre si, elas não eram iguais, mas três pontos que elas eram parecidas não. Todas as polis tinham três pontos, três coisas que eram importantes que todas tinham. Por mais que elas eram diferentes entre si, três pontos elas tinham em comum. Primeiro ponto, Acrópole. Então, na Acrópole era o ponto mais alto da cidade, geralmente as festividades, as discussões, né, filosóficas. Lembra aqui da professora Fabiana, que ela provavelmente ela já explicou ou vai explicar para vocês sobre a Acrópole, né, que eram as discussões filosóficas que aconteciam ali, e era a parte mais alta da cidade. E também era o modo de se proteger de ataques inimigos. Tá? Então isso você vai aprender aí em filosofia com muito mais detalhes. Outra coisa também que tinha dentro dessas cidades-estados, chamado polis, era o núcleo urbano. E nesse núcleo urbano da polis, geralmente ficava perto das regiões portuárias, onde se chegava navios e se saía navios ali em busca de mercadorias, de compra e vendas, enfim, chegada e saída de navios. Então, todas as cidades-estados tinham ali o núcleo urbano perto desses portuários, tá? Dessas regiões portuárias. E nesse núcleo, e nesse centro aí da cidade, quando você vai no centro da sua cidade, o que você encontra? Você encontra igreja, você encontra mercado, você encontra farmácia, você encontra lojas de roupa, lojas de livros, livrarias, enfim, você encontra um centro ali. Então isso não era diferente nessas cidades-estados. O núcleo urbano ali era composto por lojas, oficinas, tinha os templos, né, que eles tinham, os templos religiosos, tudo ficava ali nessa região, nas cidades, no núcleo urbano ali perto dessas regiões portuárias. Era o núcleo urbano, o centro da cidade ali. Então todas as cidades-estados tinham isso. Outro ponto também, os territórios agrícolas. Então geralmente todas as cidades-estados, em torno dessa polis aí, desenvolviam o pastoreiro. O que significa, professora? Conduzir ovelhas, a criação de ovelhas, e também o cultivo de trigo, vinhas e também oliveiras, né, que era bem produzidos, aliás, azeitona, que eu até comentei já com vocês, e outros tipos de alimentos. Então, esses três pontos tinham nessas cidades-estados, nessas polis. Acrópole, o núcleo urbano e também a produção agrícola de cereais e o pastoreiro ali de ovelhas. Certo até aqui? Então, vamos continuar. Lá na página 361, você pode localizar aqui, ó, a cidade aqui, esse templo, né? Nós podemos ver as ruínas da Acrópole aqui, de Atenas.
que é a atual capital da Grécia. Você vai ver que é um ponto bem alto aqui para você ter uma noção de como que era construído ali os templos, né? A Acrópole. Realmente era muito alto, bem bonito. Vamos continuar então? Você pode observar aí. Outra coisa, durante esse período período homérico, as cidades-estados eram governados por monarquia. Professor, o que significa monarquia? É um sistema de governo, né? É um sistema patriarcal que quem governa é o rei. Tá? Então o rei é o que defendia, é o que administrava essa polis. Então era uma monarquia. E nesse sistema de monarquia que nós estamos falando, os cidadãos, eles participavam muito das decisões políticas dessa polis, dessa cidade. Mas somente a classe aristocrata era que poderia participar dessas decisões políticas, que eram consideradas cidadã. Era uma classe considerada cidadã. Professor, o que significa aristocrata? Na verdade, o que significa, antes de aristocrata, o que significa cidadão? O que significa essa palavra? São as pessoas, né, que atuavam na política da cidade. Então, são as pessoas que que participavam das decisões políticas da cidade. Hoje, você pode participar da política. Quando você tiver idade suficiente, você vai fazer a sua participação política através do voto. Então, essas pessoas aqui também, os cidadãos, eram considerados participantes das decisões políticas. No entanto, aqui quem eram considerados cidadãos eram somente os aristocratas. Professor, o que significa aristocrata? São as pessoas que se consideravam os melhores, o governo dos melhores. Então eles se consideravam aqueles superiores, aqueles que se achavam os melhores para decidir nas questões políticas, tá bom? Eles tinham muitos privilégios também e era transmitido de geração para geração. Então o aristocrata era transmitido de geração para geração. Outra coisa também nesse período foi o uso do ferro. O ferro era um material muito resistente e eles começaram a fazer ferramentas, né, de armas para ataques porventura de inimigos, né? Eles adaptaram também o alfabeto fenício. Lembra que eu já expliquei para vocês sobre o povo fenício? Então eles adaptaram a esse alfabeto fonético, né? Que era fonético, que os fenícios fizeram, e voltaram a fazer um intenso uso da escrita, deixando muitos textos que hoje são muito importantes como fontes históricas. Então isso tudo foi acontecendo no período homérico. Já a partir do período arcaico, essas polis, cidades-estados, começaram a florescer, a se desenvolver cada vez mais e desenvolver o seu próprio sistema político, como nós veremos adiante, como que essas cidades começaram a desenvolver um sistema político próprio, com características próprias.